A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo que nela é originalmente transmissível, desde sua duração material até seu testemunho histórico. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. É disso que vamos falar. Bem, esse é mais um escrito de Walter Benjamin, né? Ressaltando que Walter Benjamin nasceu em 15 de julho de 1892 e faleceu no dia 27 de setembro de 1940. Durante a sua vida, uma passagem ao qual ele conseguiu emitir juízo de experiência durante as guerras mundiais, né? E isso veio a sofrer muito com ele por causa dele ser judeu, né? Ele foi ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo alemão, né? Mas era de origem judia, né? O que fez ele passar por todos os percalços que as guerras puderam promover aos judeus. Ele era associado à escola de Frankfurt, ao qual Adorno, Horkheim fazia parte, e onde ele conseguiu promover algumas críticas que ele fazia ao movimento industrial e contemporâneo de sua época. Partindo por base histórica, Walter Benjamin, nos seus exílios, chegou até a França. Chegando até a França, ele foi capturado pela Gestapo, que é a polícia que cuidava da captura dos judeus naquela época, ou dos antissemitismos exercidos pela Alemanha nazista. E ele, temendo ser preso pela Gestapo, tomou morfina de forma gradativa até chegar a uma overdose, fazendo com que ele fosse acometido de suicídio, né? E engraçado é que as pessoas que foram presas juntamente com ele conseguiram ser deportadas no dia após, né? Então é uma tragédia, né? Podemos dizer que foi uma tragédia. Bem, seus escritos falando sobre a era da reprodutibilidade técnica traz uma crítica ao reprodutivismo, né? Que as artes adquiriram através do movimento industrial. O que seria isso, né? Walter Benjamin, ele viveu numa época em que ele conseguia definir a arte através de sua singularidade, né? O que seria trazer um fato singular em relação a isso? A singularidade seria aquilo que a arte tem de forma autêntica, de forma que só ela pode ser produzida, né? Então, fazendo um movimento aqui exemplar, podemos trazer os gregos, né? O que os gregos faziam, né? Quando os gregos faziam as suas esculturas, suas artes, elas eram únicas, eram autênticas e não participavam de um movimento de reprodução. E trazendo para o contexto dele, não só as obras gregas, mas a arte em si, o teatro, trazia algo de singular, né? Tanto para o teatro em si, como para os autores, aqueles que faziam parte desse composto de arte, né? Então ele traz outro termo também chamado de áurea, né? As obras de arte, de acordo com suas autenticidades, produziam um movimento de áurea, né? Aquela essência, aquele sentimento em que uma obra de arte fazia de forma singular, né? Então, quando ele discorre sobre a aura, ele queria falar dessa singularidade que tinha a obra de arte, né? A sua autenticidade em fazer algo único, né? As obras de arte mais antigas surgiram, como sabemos, a serviço de um ritual primeiramente mágico, depois religioso. É, portanto, decisivamente significativo que esse modo de ser aurático da obra de arte jamais se liberte totalmente de sua função ritual. Pois bem, diante disso e desse texto, podemos perceber como ele definiria essa singularidade da obra de arte.
Então, a crítica que ele faz, e ele traz através desse texto, é justamente do oposto do que ele pensava sobre a obra de arte. E a reprodução, do modo como é oferecida pelos jornais, ilustrados e noticiários cinematográficos, diferenciam-se do modo inconfundível da imagem. A remoção do objeto de seu invólucro, a destruição da aura e a assinatura de uma percepção cujo sentido para o idêntico no mundo aumentou de tal modo que ela, por meio da reprodução, o extrai até mesmo do que é único. Bem, Walter Benjamin, como falei anteriormente, ele conseguiu sentir o efeito perverso da Revolução Industrial. Essa revolução que conseguiu pegar, no sentido da arte, a reprodutibilidade. O que seria isso? Ele traz uma grande crítica ao cinema, né? Eles conseguiram tirar a autenticidade da obra de arte e transformá-la em um movimento de reprodução industrial a favor do lucro e do progresso, entre aspas, ao qual a sociedade hoje está totalmente abarcada desse movimento neoliberal que faz com que as produções se tornem cada vez mais autênticas no sentido de fomentar a industrialização e de perder o movimento de singularidade que a obra de arte pode promover. No filme, temos uma forma cujo caráter artístico é pela primeira vez determinado completamente por sua reprodutibilidade. Walter Benjamin se tornou um crítico ferrenho aos movimentos cinematográficos. Por quê? Porque ele achava que perdia a autenticidade. O movimento cinematográfico perde a autenticidade no momento em que ele está em função de um movimento industrial. Outra crítica feita por ele seria a questão dos atores. Ele tratava a importância de que cada ator e cada personagem que faz parte da obra de arte tem de função autêntica e singular de reproduzir seu movimento artístico. Por isso, o ator nada mais é do que uma pessoa que exerça um papel já predeterminado por autores secundários. O caso é outro. Na gravação no estúdio de cinema, aqui o reproduzido já não é uma obra de arte, e a reprodução, por sua vez, o é tanto menos quanto no primeiro caso. A obra de arte surge aqui somente com a montagem. Com isso, percebe-se a crítica de Walter Benjamin aos movimentos de reprodutibilidade que possam ser adquiridos através dos movimentos industriais. Se a gente for trazer para o nosso contemporâneo, podemos compreender que o movimento do século XXI e de nossa atualidade é baseado totalmente no movimento de reprodução. O ser humano perdeu sua singularidade, sua autenticidade, para ser somente um mecanismo de reprodução do autômato. Diante disso, é o que pode se perceber como um movimento de reprodução não só na arte, mas na vida do ser humano contemporâneo. Partindo pela arte, podemos perceber que o cinema nada mais é do que vontades de reprodução do capital. Diante disso, o movimento artístico contemporâneo do século XXI perde sua áurea e sua singularidade. O movimento econômico adentra dentro do cinema, fazendo com que a objetivação do lucro seja a forma prioritária e não a arte. Nas redes sociais, também percebemos um movimento de reprodução. O ser humano perde sua autenticidade, promovendo aquilo em que as redes e os movimentos tecnológicos querem promover e se impor diante de sua magnitude humana. Diante disso, deixo essa dica de leitura para aqueles que conseguem compreender ainda no nosso século que esse movimento de reprodução está sendo tomado de forma autoritária no nosso meio social. São profissões, são artes, são literaturas, são movimentos que determinam de forma imposta como deve ser feito, fazendo com que o ser humano perca sua automoção, sua liberdade de escolha perante aquilo que ele pensa fazer como sua obra de arte. A vida em si é uma obra de arte,
mas no momento em que reproduzimos ela de acordo com os pretextos de sociedade e imposições políticas, não somos nada mais do que meras máquinas humanas.